Fachada do STF. Imagem duplicada descortina-se para as laterais. Imagem interna do plenário vazio. Em letras brancas, direto do plenário. De volta, direto do plenário, segunda parte da sessão. Relator, para voto. Presidente, uma observação à margem, só para mostrar o sentido da organicidade do direito, principalmente o instrumental. Esse processo estava na sessão virtual e a votação teria início, como teve, no dia 19 de fevereiro do corrente ano. Houve o pedido Com a palavra para o voto, o ministro Marco Aurélio, relator do feito. De fevereiro, e não tivesse ocorrido o pedido de destaque, o processo já estaria julgado há bastante tempo, porque o período para os ministros se pronunciarem se encerrou no dia 26/2. STF julga se há necessidade de prévia realização da coletiva em Sindicato dos Trabalhadores para dispensa em massa de empregados. Recurso extraordinário 999435, Embraer e outros contra Sindi Aeroespecial. Integrando o tribunal, né, no término desse mesmo julgamento. Mas é a organicidade, né? E aí nós precisamos realmente entender que a sessão por videoconferência, ela viabiliza o que a sessão virtual não viabiliza, a troca de ideias, né, entre os ministros, né? Mas vamos ao voto, presidente. E me perdoem tomar um pouco mais o tempo do colegiado, né, com a fundamentação desse voto, já que se trata de uma matéria muito sensível. Rejeito o arguído pelo Ministério Público quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade 1625. Por videoconferência, vota o ministro Marco Aurélio, relator do feito. Nesse processo objetivo, a validade do afastamento sem submissão ao Congresso Nacional da Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho, OIT. A controvérsia é estranha a este processo. Nós vamos julgar o recurso extraordinário segundo os ditames. STF julga se há necessidade de prévia negociação coletiva com o Sindicato dos Trabalhadores para dispensa em massa de empregados. Recurso extraordinário 999435, Embraer e outros contra Sindi Aeroespacial. Não prospera a alegação de generalidade dos dispositivos constitucionais evocados nas razões do extraordinário. Os preceitos guardam pertinência com o conflito. A interpretação jurídica não se restringe a determinada norma, devendo considerar o conjunto de enunciados válidos. A problemática atinente à necessidade ou não de negociação coletiva para dispensa em massa de empregados encerra conteúdo, como já adiantei, sensível, da maior relevância. O Supremo, provocado em virtude da premência da realidade, atua em conformidade com os ditames constitucionais. O princípio da dignidade humana leva a conceber o trabalho como atividade remunerada, exercida dentro das necessárias condições de tempo, modo e lugar, intercalada por repousos e conducente ao final de certo número de anos à aposentadoria. Chegar-se a esse mínimo consumiu alguns séculos do conturbado caminhar da evolução humana. Conhece-se a origem do direito do trabalho. O Estado, buscando o implemento da justiça social, entendeu que as desigualdades reinantes somente poderiam ser corrigidas com a introdução de distinções em sentido oposto, surgindo assim normas jurídicas
a assegurarem proteção ao hipossuficiente. No Brasil, o mercado de trabalho mostra-se desequilibrado, como ocorreu quando, no tocante à prestação dos serviços, passou-se do regime do Código Civil para o da consolidação das leis do trabalho. Naquele tempo, notou-se que ideias voltadas à liberdade maior, Código Civil francês, da época de Napoleão, a manifestação de vontade acabavam por submeter à parte mais fraca o prestador dos serviços. No dia a dia, os seres humanos são chamados a fazer opções e, precisando da fonte do próprio sustento, tendem a colocar em segundo plano outras reivindicações. O Estado interveio, criando o direito do trabalho com peculiaridades, a exemplo da imperatividade das normas, para que o prestador dos serviços, ante a necessidade de preservar o vínculo empregatício, não viesse a renunciar a direitos mínimos, os quais, em última análise, são praticamente fundamentais, tendo em conta a dignidade do próprio homem. A enumeração constante do artigo 7º da Constituição Federal encerra garantias individuais do trabalhador gênero, a revelarem a preocupação do Constituinte em assegurar a efetividade dos direitos decorrentes do vínculo trabalhista. É o que está em bom vernáculo, no inciso 1, relativamente à proteção do emprego. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá a lei complementar, que até hoje não veio, preverá indenização compensatória, entre outros direitos. O dispositivo divide-se em 3 partes. Na primeira, está consignado que a relação de emprego é protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. A ordem natural das coisas, a visão leiga, a ótica do justo e do injusto conduzem à garantia de emprego, considerada isoladamente essa cláusula primeira do inciso 1 do artigo 7º. O segundo trecho revela que lei complementar versará indenização compensatória. Indaga-se, indenização compensatória quanto ao que garantido anteriormente? A resposta é negativa. O Estado não dá com uma das mãos para tirar com a outra. Assim não se concluir, admitir-se-á na Carta da República palavras e expressões inúteis, prevendo-se no comando do inciso 1 do artigo 7º ser a relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária, aquela que socialmente não se justifica ou sem justa causa, isto é, a partir do humor do tomador dos serviços. A garantia é peremptória. A terceira parte é implícita. Eventualmente, pode surgir quadro a respaldar a diminuição da folha de pessoal. Para essa situação de ter-se
para fugir-se à morte civil, que é a falência, de implementar um enxugamento, há a possibilidade da verba compensatória. O artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias, e o período já é longo quanto a essa natureza transitória, veio a ocupar espaço relativo à ausência da lei complementar, a que se refere o artigo 7º, inciso 1, do corpo permanente da Carta da República, protegendo a relação de emprego considerada dispensa arbitrária ou sem justa causa em certas situações. Artigo 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o artigo 7º, inciso 1 da Constituição, 1. Fica limitada a proteção nele referida ao aumento para 4 vezes da porcentagem prevista no artigo 6º, caput, parágrafo 1º da Lei 5.107, de 13 de setembro de 1966. Roberto Campos, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 2. Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa. Aqui vedou. Vedou a dispensa arbitrária e sem justa causa. No inciso 1, cogitou de verba indenizatória. Do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até 1 ano após o final de seu mandato. B. Da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. O preceito há de ser interpretado de forma estrita. Repita-se, a única forma de corrigir desigualdades é com a força da lei. Américo Plá Rodrigues. Eis a premissa. A legalidade é medula do Estado democrático de direito, base da vida gregária. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, exceto em razão de lei. Inciso 2 do artigo 5º da Constituição de 1988, que Ulisses Guimarães apontou como Constituição cidadã. De acordo com o ensinamento, sempre lembrado, e eu não sei quem tem obras com maior número de edições, se é o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Alexandre de Moraes ou o jurista que eu vou citar. De acordo com o ensinamento de José Afonso da Silva, para a concretização do princípio da legalidade... Ministro Marco Aurélio, desculpe interromper, mas só para prestar homenagem, esse é o Intervém o ministro Luiz Roberto Barroso, que merece toda a nossa reverência, José Afonso da Silva. Sem dúvida, sem dúvida. A chama do direito constitucional acesa mesmo durante a noite escura da ditadura. E o filho segue os passos do pai, né? Mas a concretização do princípio. Com a palavra para o voto, o ministro Marco Aurélio, relator do feito. Refere-se em rigor técnico à lei formal, isto é, ato normativo emanado dos órgãos de representação popular, elaborado em conformidade com o processo legislativo descrito na Constituição. Aqui o trecho é de curso de Direito Constitucional positivo, edição consultada, a 39ª, Malheiros, São Paulo. O constituinte originário foi cuidadoso ao proteger o trabalhador, evitando que pudesse vir a ser pressionado
com ameaça de perda do emprego, a ceder, pressionado a ceder, relativamente ao ajustado estampado no contrato. Fez ver no rol dos incisos do artigo 7º do documento básico homenagem ao interesse coletivo, sobreposto ao individual subjetivo, nas espécies acordo coletivo e Em pauta, convenção recurso coletiva. extraordinário 999-435, Embraer e outros contra Cindy Aeroespacial. Instrumentos ao abrandamento de certos preceitos no tocante a 3 matérias: o salário, a jornada de trabalho e carga horária semanal e o turno de revezamento. Inciso 6º, irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Tento demonstrar que onde o legislador quis impor a negociação coletiva, ele o fez. 13. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. 14. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. O ajuste será válido desde que se tenha acordo coletivo, com participação do sindicato e da empresa. O acordo coletivo, a diferença dos dois institutos, ou convenção coletiva formalizada pelos sindicatos, o profissional e o que congrega a categoria econômica. É possível, partindo-se do texto constitucional, flexibilizar o direito do trabalho, afastando a imperatividade das normas trabalhistas que justificam até mesmo a existência desse ramo do direito. A Constituição Federal o faz de maneira exaustiva, taxativa. Vale dizer, as exceções contempladas afastam a possibilidade de se inserir outras no cenário jurídico. É o que está contemplado na Constituição. Poderá ter-se alegação no sentido de, mediante o inciso 26 do artigo 7º, haver ocorrido o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Se tomado o preceito separadamente, será possível a Quem vota é o ministro Marco Aurélio, relator do feito. Independentemente do tema, quando, como vimos, somente é possível pelo texto constitucional, quanto às 3 matérias a que me referi anteriormente. STF julga se há necessidade de prévia negociação coletiva com o Sindicato dos Trabalhadores para dispensa em massa de empregados. Isolados, passíveis de interpretação, como se fossem de autonomia maior, até mesmo podendo chegar-se a um paradoxo, a uma incoerência. A inteligência das normas, sejam de natureza constitucional ou ordinária, pressupõe a interpretação sistemática em conjunto dos diversos dispositivos. Não se justificaria relativizar de forma específica as garantias alusivas à irredutibilidade do salário, à jornada e carga horária semanal e ao turno de revezamento, se a cláusula do reconhecimento, aquela cláusula genérica do respeito,
aos acordos coletivos e convenções coletivas. Não se justificaria relativizar de forma específica as garantias alusivas à redutibilidade, à jornada e à carga semanal, horária semanal e ao turno de revezamento, se a cláusula do reconhecimento de convenções e acordos coletivos já encerrasse a valia de um desses instrumentos para chegar-se a ampla flexibilização. Como, então, é a pergunta que se faz, cogitar, sem que se abandone a supremacia da lei maior, de atos ordinários a elastecerem essas exceções? Não há como, a menos que fechemos o apontado pelo presidente Dutra como livrinho, já que costumava portar uma miniatura da Constituição Federal. Eurico Gaspar Dutra. Quando, ao discutir com os ministros de Estado, não se chegava a consenso sobre certa questão, perguntava o que dispunha o livrinho. É o que transparece vivenciar-se nesta quadra, na qual se proclama a flexibilização do direito do trabalho como solução para a retomada do desenvolvimento, a saída da estagnação. Ao invés de acreditar-se que se pode corrigir as mazelas do país por meio da alteração da Constituição Federal, olvidando-se o fato de que esta deve ser, tendo em conta a segurança jurídica estável e perene. Eu costumo até dizer que uma vez um cidadão entrou em uma livraria e buscou comprar nessa livraria um exemplar da Constituição Federal. E aí, o rapaz que o atendia simplesmente disse: nós não trabalhamos com periódicos. A paz social pressupõe a confiança mútua. Em pauta, recurso extraordinário 999-435, Embraer e outros contra Cindy Aeroespacial. Relator, ministro Marco Aurélio. Consentâneo com a vida civilizada, alterar regras norteadoras da relação jurídica, conferindo a partir de simples interpretação, que é um ato de vontade, mas é um ato de vontade vinculado. Eficácia a suplantar garantias constitucionais, sob pena de ter-se a Babel. Qual deve ser a postura do judiciário diante de conflito de interesses? A de não potencializar a dogmática para, posteriormente, à mercê dessa última da dogmática, enquadrar o caso concreto. O juiz há de idealizar a solução mais justa, levando em conta a formação humanística possuída e depois buscar o indispensável apoio no direito posto. Ao fazê-lo, cumprirá ter presente o mandamento constitucional de regência da matéria. A atuação judicante é vinculada ao direito positivo, visando preservar a lei das leis, a Constituição Federal, que precisa ser um pouco mais amada pelos brasileiros, especialmente os homens públicos. Há de vingar a autocontenção em jogo o campo dos mais delicados, porquanto sujeito ao princípio da legalidade. Quem vota é o ministro Marco Aurélio, de forma remota. Potencializar razões pragmáticas, articulando com a interpretação de normas abertas
a encerrarem os valores constitucionais STF do julga-se a trabalho necessidade de e os prévia negociação objetivos coletiva com o fundamentais da Sindicato dos Trabalhadores República, para a dispensa em ponto massa de dos ter-se empregados. mitigada a ordem jurídica a ser observada por todos, principalmente por este tribunal, guarda maior da Constituição Federal. E aprendemos, muito embora hoje em dia não seja uma prática maior, aprendemos que o exemplo sempre vem de cima. O tratamento conferido à dispensa em massa de trabalhadores deve considerar as balizas constitucionais e legais, a conferirem essas balizas segurança às relações. O contrato de trabalho é comutativo, sinalagmático e possui natureza autônoma. Inscreve-se no campo da livre manifestação de vontade, artigo 5º, incisos 2 e 20 da Carta da República. O prestador dos serviços quase sempre é subordinado, sob o ângulo econômico, ao tomador. Quem trabalha o faz porque precisa, porque a vida econômica é impiedosa a impelir a obtenção do numerário dispensável, a viabilização do sustento próprio da família. A subordinação jurídica está prevista em bom vernáculo no artigo 2º da Consolidação da Lei do Trabalho, revelando caber àquele que admite a assalaria dirigir a prestação, ou seja, organizar o serviço, controlar a execução e manter a disciplina no local do trabalho. O poder de dirigir não é absoluto. As diretrizes estão no arcabouço normativo. Há de se buscar o equilíbrio imprescindível, a preservação da intangibilidade da dignidade do homem. A iniciativa da rescisão, disciplinada no artigo 477 da Consolidação da Lei do Trabalho, é ato unilateral, seja do empregado ou do empregador, não exigindo concordância da parte contrária, muito menos do sindicato que congregue a categoria profissional. E o trabalhador não é um tutelado do sindicato, mantém a manifestação de vontade. Cumpre ao empregador, tomando a iniciativa ou não, proceder à anotação na carteira de trabalho e previdência social, comunicar aos órgãos competentes e realizar, no prazo e na forma estabelecidos no dispositivo, o pagamento das verbas devidas. É desinfluente a ruptura ser alargada. A dispensa coletiva constitui cessação simultânea de grande quantidade de contratos de trabalho, por motivo singular e incomum a todos, ante a necessidade de o ente empresarial reduzir definitivamente o quadro de empregados, presentes razões de ordem econômica e financeira. O tema foi objeto de normatização, tendo em conta a edição da Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, por meio da qual acrescido a consolidação das leis do trabalho, o artigo 477-A. E daqui a pouco não teremos mais letras no alfabeto para tantas inserções de artigos seguidos de letra. Artigo 477, aqui ainda é a primeira lei, a primeira letra do alfabeto. Artigo 477-A. As disposições imotivadas individuais, plurimais,
ou coletivas. É inconstitucional o artigo? A meu ver, não. Equiparam-se para todos os fins, dispensas imotivadas individuais, plurimas ou coletivas, equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação. E até aqui ninguém colocou em dúvida a rigidez desse artigo da CLT, considerada a Constituição de 1988. Descabe, ante a preponderância da autonomia das partes contratantes, assentar, no campo da generalidade, a exigência do instrumento negocial considerada a rescisão em massa. É preciso, até mesmo em virtude da máxima segundo a qual o direito é bom senso, atentar para a ordem natural das coisas, cuja força surge insuplantável. Não há vedação ou condição à despedida coletiva. Ao contrário, nós vimos no 477-A da Consolidação da Lei do Trabalho que as formas individual, plurima ou coletiva estão equiparadas. Não há vedação ou condição à despedida coletiva. O termo observa a regência constitucional e legal do contrato individual de trabalho, presentes os preceitos fundamentais referentes à dignidade da pessoa humana, ao valor social do trabalho e à função social da empresa. Artigos 1º, incisos 3 e 4, e 170, cabeça e inciso 3 da Carta da República. Em direito, o meio justifica o fim, não o inverso. A sociedade almeja e exige a correção de rumos, mas há de ocorrer ausente assodamento. Avança-se culturalmente quando respeitada a supremacia da Carta da República. Eis o preço a ser pago por viver sem um Estado democrático de direito. É módico e está ao alcance de todos. Provejo extraordinário para, reformando o acordo recorrido, assentar a desnecessidade de negociação coletiva considerada a dispensa em massa de trabalhadores. E elaborei uma tese, que é uma tese do meu voto, talvez não seja a tese, né, da ilustrada maioria que virá a se formar. A dispensa em massa de trabalhadores prescinde. Uma vez eu tive que explicar a alguém que não era muito afeito ao vernáculo, quer dizer essa palavra prescinde, de negociação coletiva, ou seja, dispensa a negociação coletiva. Como voto, presidente? Obrigada, ministro Marco Aurélio. Com a palavra, a ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF e presidente em exercício desta sessão. Tendo prejudicado o recurso extraordinário do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região e outro. Eu concedo... Eu agradeço, eu disse, antes de abrirmos na sessão... Interveio o ministro Marco Aurélio. Que eu seria secundado por Vossa Excelência. Estou sendo secundado, né? Lembrando, Vossa Excelência, eu vou fazer constar do término do voto que fica prejudicado, por coerência, o recurso do sindicato da categoria profissional. Muito obrigado, presidente. Passo a colher os votos dos eminentes ministros.
a começar pelo ministro Nunes Marques. Senhora Presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor Procurador-Geral Nunes da Marques, República, ministro do doutor STF. Varas, senhora Secretária da Sessão, senhores advogados, boa tarde a todos. Senhora Presidente, Vossa Excelência não indagou se o ministro Dias Toffoli... Só para fazer uma pequena correção, eu revisitei o relatório e, no caso, né, foi negado... STF julga se há necessidade de prévia negociação coletiva com o Sindicato dos Trabalhadores para dispensa em massa de empregados. Recurso extraordinário 999435, Embraer e outros contra Sindiaero Espacial. Relator, ministro Marco Aurélio. Marco Aurélio. Pois não, ministro Nunes Marques. Com relação ao pedido de destaque do ministro Toffoli, de fato, o ministro Nunes Marques... Com a palavra, a ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF e presidente da sessão. Esse processo foi incluído no plenário virtual e lá o eminente ministro Dias Toffoli pediu destaque. O pedido de destaque implica, né, que se reinicie o julgamento nessa forma telepresencial. E o ministro Toffoli me antecipou que emitirá o seu voto no momento, né, oportuno na sua ordem de antiguidade. Não, senhora Presidente, muito obrigado. Eu não tendo o que acrescentar, senhora Presidente, em razão da hora, eu vou fazer a juntada do meu voto, que é um pouco extenso. Vota o ministro Nunes Marques, por videoconferência. Obrigada, ministro Nunes Marques, que acompanha o voto do eminente relator. Colho agora o voto do ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, presidente. É uma satisfação cumprimentá-la, ministra Rosa Weber. Cumprimento também a ministra Carmen Lúcia, ministros, o eminente ministro relator, ministro Marco Aurélio, ao Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras. Cumprimento os advogados que fizeram as sustentações orais. Presidente, vou também de forma remota, vota o ministro Alexandre de Moraes. Mantendo, na verdade... Ao fundo do quadro vermelho sobre parede branca. É demonstrado, já havia votado na sessão virtual, acompanhando Sua Excelência, o eminente ministro relator, pela fundamentação que rapidamente farei nesse recurso extraordinário, tema de repercussão 638, que é uma questão importantíssima e me parece importante diferenciar de outras situações, inclusive uma julgada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal. A questão que se trata exatamente saber se há ou não, como ressaltou o eminente ministro relator, necessidade de prévia negociação coletiva com o Sindicato dos Trabalhadores para a dispensa dos empregados em massa, que foi a tese fixada, a diretriz fixada pelo Tribunal Superior do Trabalho, no sentido de que a negociação, essa negociação coletiva, seria imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores. O próprio TST considerou uma mudança de jurisprudência e deu efeitos para casos futuros. Mas, presidente, entendo aqui, assim como o eminente ministro relator, que o artigo 7º, inciso 1º da Constituição Federal é extremamente claro. O artigo 7º, inciso 1º, que é uma conquista do trabalhador, é um direito social previsto na Constituição pela primeira vez de forma específica, prevê uma proteção ao trabalhador contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. E para essa proteção, estabeleceu o artigo 7º, inciso 1º do texto constitucional, uma indenização compensatória e outros direitos a serem conferidos pelo legislador infraconstitucional por meio de lei complementar. Então, o artigo 7º, inciso 1º, já estabelece a necessidade de indenização compensatória e abre, e é verdade isso, abre uma janela para uma maior proteção em relação à despedida arbitrária ou sem justa causa, mas a ser comatada essa janela por meio de lei complementar até hoje não existente. Enquanto
essa lei complementar não for editada e o próprio legislador constituinte, conhecendo as dificuldades de editar todas as normas exigidas pela Constituição, o próprio legislador constituinte estabeleceu no artigo 10 do ADCT uma regra, podemos dizer assim, de transição. Certo que essa transição vai completar já 33 anos. O artigo 10 do ADCT estabelece, até que seja promulgada a lei complementar a que se refere ao artigo 7º, inciso 1º da Constituição, fica limitada a proteção nele referida ao aumento para 4 vezes da porcentagem prevista no artigo 6º, caput, parágrafo 1º da Lei 5.107. Ou seja, o arcabouço constitucional estabelece qual é a proteção do trabalhador contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa, não fazendo diferença entre a dispensa individual, a dispensa em massa de que se trata aqui. Na verdade, o que a Constituição estabelece é saber, foi arbitrária ou foi sem justa causa? Em uma das duas hipóteses, há a previsão dessa indenização, estabelecida como regra transitória do artigo 10, inciso 1º do ADCT, até que venha a lei complementar. A Constituição não impôs qualquer outro requisito prévio para dispensa imotivada. Não há nenhuma outra exigência constitucional que não seja a posterior indenização. A lei complementar pode vir a estabelecer? Pode, mas não existe essa previsão. Enquanto não existir, há também uma regra constitucional, artigo 10, inciso 1º do ADCT, estabelecendo isso. E mais, senhora presidente, quando a nossa Constituição quis estabelecer um requisito extra, quis submeter algo à negociação coletiva, ela o fez expressamente. Nós temos no artigo 7º, inciso 6º, essa previsão. A irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Da mesma forma, nós temos essa previsão constitucional no inciso 13, que prevê que a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. O inciso 14 também estabelece a necessidade de negociação coletiva. Ou seja, a Constituição optou para dispensa arbitrária ou sem justa causa, optou pela indenização e eventual complementação por lei complementar. E nas outras hipóteses, aqui ditas, o inciso 6º, inciso 13º, inciso 13, inciso 14, aí estabeleceu expressamente a negociação coletiva, a necessidade de acordo, a necessidade de convenção coletiva de trabalho. Isso foi reforçado, esse mandamento constitucional que diferencia as hipóteses expressas onde há a necessidade do acordo coletivo, a convenção coletiva, e a questão de indenização, isso foi reforçado no artigo 477-A, incluído na CLT, pela Lei 13.467, em 2017, assegurando esse direito do empregador de efetivar dispensas imotivadas, individuais ou não, sem a necessidade de autorização prévia da entidade sindical ou negociação coletiva. Vai arcar com a indenização que a Constituição estabelece. Ou seja, há a proteção, há essa discricionariedade do empregador de dispensar sem motivação ou abusivamente, há uma proteção constitucional que continua valendo. Mas a legislação, nos termos da própria Constituição, garantiu essa discricionariedade. Será
o trabalhador indenizado, mas em momento algum se estabeleceu essa obrigatoriedade. E nós sabemos, isso foi muito bem ressaltado pelo eminente ministro relator, no Estado constitucional, a verdadeira evolução do Estado democrático de direito, uma das grandes qualidades no Estado constitucional é o respeito à lei, o respeito à supremacia da legalidade. E aqui a Constituição é clara e a legislação é clara. Não há vácuo legislativo, não há um vazio constitucional que permitiria a comatação pelo poder normativo da Justiça do Trabalho. E vou mais além, presidente, colegas, quando o legislador constituinte teve a possibilidade de alterar isso, que teria sido a emenda constitucional 45, a chamada reforma do judiciário, em 2004, em relação ao panorama tratado na presente hipótese, não houve nenhuma alteração. Houve alteração em relação às questões de natureza econômica. Aí houve alteração, exigindo dissídio coletivo, como nós, em recente julgamento, no RE 1.002.295, que é o tema 841 de repercussão geral, inclusive, em que fiquei redator para o acórdão, foi assinalado pelo Supremo Tribunal Federal a condição da necessidade aqui de dissídio coletivo para questões de natureza econômica. Ou seja, não, a emenda 45 poderia ter estendido também para o artigo 7º, inciso 1º, não fez. Tanto que, no tema 841, a tese fixada é constitucional a exigência de comum acordo entre as partes para ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica, conforme o artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal, na redação dada pela emenda constitucional 45. Então, em 88, não optou por isso, optou por uma regra de transição, que é o artigo 10 do ADCT. Em 2004, também não optou por essa necessidade, mantendo no que o legislador constituinte entendeu um equilíbrio, a discricionariedade do empregador, mas a necessidade de indenização do trabalhador. Então, é importante essa avaliação exatamente para verificar que aqui não se trata do que foi examinado no tema 841. Ainda, senhora presidente, uma última observação que me parece importante, nem mesmo as convenções internacionais da OIT têm aptidão aqui para validar a tese jurídica contestada, a tese jurídica adotada pelo Tribunal Superior do Trabalho. O eminente ministro Marco Aurélio bem ressaltou que aqui nem é a questão da análise da Convenção 158, lembremos-nos que a Convenção 158 não foi incorporada ao nosso ordenamento jurídico. Houve toda uma problemática sobre a natureza de lei complementar, a possibilidade dessa incorporação, houve ação direta de inconstitucionalidade, que no final, todos nos recordamos, foi extinta por perda superveniente de objeto, e foi extinta lá em 8 de agosto de 2001, exatamente porque o presidente da República, na condição de chefe de Estado, denunciou a Convenção 158, que outrora ele havia assinado, havia entrado no ordenamento jurídico, houve liminar do Supremo Tribunal Federal, essa questão da exigência de lei complementar ou não, houve a denúncia e a própria ação direta de inconstitucionalidade acabou perdendo o objeto. E mesmo em relação à questão de convenções, importante aqui é recordar trecho do voto vencido, proferido pelo ilustre ministro do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Moura França, a respeito, inclusive, da Convenção 158, em que pese o ministro salientou também não estar em vigor no país, ela mesmo não exige essa negociação prévia
para dispensa de empregados. E cita o artigo 1º em seu voto da Convenção 158, em que pese se fôssemos avançar, mas aqui o próprio chefe de Estado já denunciou isso, tornando sem objeto ação direta de inconstitucionalidade. Então, presidente, não vejo como, salvo uma futura lei complementar, aí sim, colmatando de forma integral o artigo 7º, inciso 1º da Constituição, estabelecer outras previsões, e aí seria necessário uma nova análise, mas no momento atual das normas constitucionais e legais, não é possível manter o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, com todas as vênias, todos os respeitos às posições em contrário. Acompanhe, então, o eminente ministro relator, dando provimento ao recurso extraordinário, exatamente para afastar a tese fixada pelo Tribunal Superior do Trabalho, no sentido da exigência, da imposição de negociação prévia nas hipóteses de despedidas coletivas ou em massa. E aqui também, eu já adianto... De forma remota, vota o ministro Alexandre de Moraes. Ministro Marco Aurélio para o tema 638, entendendo também prejudicado o recurso extraordinário dos sindicatos. STF julga-se a necessidade de prévia negociação coletiva com o Sindicato dos Trabalhadores para dispensa em massa de empregados. Recurso extraordinário 999435, Embraer e outros contra Cindy Aeroespacial. Relator, ministro desde logo o voto Marco Aurélio. Hoje ou amanhã. Nós temos 10 minutos ainda de sessão. Senhora Presidente, eu estou à disposição de Vossa Excelência e do Tribunal. Eu creio que meu voto tomará alguns segundos a mais do que 10 minutos, para não dizer minutos a mais. Certo. Então, continuamos, vamos ouvi-lo, ministro Edson Fachin. Vossa Excelência está com a palavra. Muito obrigado, senhora Presidente. Eu cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os eminentes pares. Por videoconferência, vota o ministro Edson Fachin. Relator, ministro Marco Aurélio, as senhoras, senhores advogados, senhor Procurador-Geral da República. STF julga-se a necessidade de prévia negociação coletiva com o Sindicato dos Trabalhadores para dispensa em massa de empregados. Recurso extraordinário 999435, Embraer e outros contra Cindy Aeroespacial. Relator, ministro Marco Aurélio. A decisão recorrida. Eu, de minha parte, senhora Presidente, peço todas as vênias a Sua Excelência, eminente ministro relator, apresentarei da forma mais sucinta possível a posição que trago à colação, no sentido de entender que é obrigatória a negociação coletiva prévia à demissão em massa de empregados, razão pela qual, com o devido respeito, estou dissentindo de Sua Excelência e dos eminentes ministros que acompanharam o eminente ministro relator para negar provimento aos recursos extraordinários e manter a decisão recorrida. Efetivamente, senhora Presidente, entendo que a negociação coletiva é imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores e colho o contexto dessa fundamentação na harmônica convivência entre princípios constitucionais que inspiram tanto o Estado liberal de direito, que prestigia, como deve ser, as liberdades, e o Estado social de direito, que se compromete, como deve ser, com a igualdade. Ambos estão no texto constitucional brasileiro na síntese do Estado de Direito Democrático que vem testemunhando, ao longo de mais de 3 décadas, uma dinâmica histórica, social e cultural que constrói as balizas concretas do direito do trabalho brasileiro, sofrendo, evidentemente, e recebendo os influxos econômicos, quer sejam no país, quer sejam
globais que trazem novas conformações às relações trabalhistas. Por isso, e sob essa ordem constitucional, entendo que os destinatários das normas de 1988 são legitimados para reivindicarem, sob os auspícios da Constituição positivada, direitos sociais fundamentais trabalhistas como corolários primários do modelo político alcunhado de Estado democrático de direito. A concretização das normas constitucionais se efetiva nas relações jurídicas que se firmam em atos, contratos e outros modos de relações a que os sujeitos se envolvem à luz do ordenamento jurídico. Não raro se associa o fenômeno da mitigação dos direitos fundamentais sociais, especialmente os trabalhistas, em face de contingências da realidade social, econômica e política, as quais supostamente seriam impeditivas de sua plena concretização. Sem maiores divergências, entendo que ali se vê de modo diverso do que vejo, porque entendo que a Constituição defere a proteção jurídica ao trabalho no Estatuto de Direito Fundamental Social e, portanto, nesta medida, a regulamentação por normas infraconstitucionais, nem mesmo a atividade hermenêutica pode afrontar a proteção constitucional que ao contrato de trabalho, ao trabalho e às partes do contrato de trabalho é endereçada. Considerando o contexto de concretização da justiça social como fundamento constitucional inarredável do ordenamento jurídico constitucional brasileiro, a base constitucional da dignidade humana deve ser tomada no seu aspecto intersubjetivo. Vale dizer, a Constituição elegeu o ser humano no seu texto e no seu contexto, portanto, em sua relação com os demais pares em comunidade. Isso significa, portanto, que na relação de trabalho é ao trabalhador que se concerne a concepção maior da dignidade da pessoa humana como fundamento do ordenamento constitucional, que exige não a proteção abstrata, e sim uma proteção concreta e real, quer seja por parte do Estado, quer seja por parte da própria comunidade. Há, portanto, um lugar nesta ordenação jurídica que percebe os fatos, que avalia os atos jurídicos constitucionais, nucleado este lugar pelo princípio da dignidade humana, não apenas de tutela da pessoa do trabalhador, mas também do espaço comunitário no qual o próprio trabalho se insere, e assim fazendo, como produto do reconhecimento de que todos os seres humanos são merecedores de igual respeito e proteção, sem distinção de qualquer natureza. Por isso, este princípio vincula não apenas os atos das autoridades públicas, mas também os atos dos indivíduos, das pessoas físicas e, no âmbito da sociedade, também das pessoas jurídicas, que convivem ou operam em comunidade, o que significa a atenção do ponto de vista da dogmática dos direitos fundamentais, também direcionada para as relações privadas. Por isto, no contexto de como depreendo a extração constitucional dessa matéria, ali vejo o objetivo maior em reconhecer direitos fundamentais e estabelecer deveres fundamentais, sempre daí decorrentes
com o intuito de viabilizar condições concretas de os seres humanos tornarem-se, serem e reconhecerem-se entre si como pessoas dignas, seja nas suas relações perante o Estado, seja nas suas relações privadas. E é por isso que a Constituição confirma em seu artigo 7º a regra da garantia que espelha um patrimônio imaterial de dignidade jurídico-constitucional mínima assegurado ao trabalhador, trazendo para o manto de sua tutela um rol exemplificativo de direitos sociais, muitos deles designadamente referentes às relações trabalhistas. Por isso, o caput do artigo 7º da Constituição da República prevê que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, direitos fundamentais sociais que estabelecem um pressuposto de contínuo progresso e aperfeiçoamento de garantias dos direitos sociais do cidadão. Portanto, daí extraio um vetor que está no plano dos valores e, portanto, no plano da ordem normativa, um vetor axiológico normativo a nortear a elaboração, a interpretação e a aplicação de toda a legislação infraconstitucional respectiva. Aplicando-se, assim, uma exegese lógica, sistemática e teleológica de ampliação protetiva que a própria Constituição indica no parágrafo 2º do artigo 5º, tem-se que, em consonância com o inciso 26º do seu artigo 7º, é direito social do trabalhador o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho que garantam proteção e concretização aos direitos fundamentais ali expressamente protegidos. O destinatário, portanto, desse direito é o próprio trabalhador, e se o sentido dado pelo legislador constituinte foi o de garantir a ampliação da melhoria de suas condições sociais e de conferir maior segurança à negociação coletiva, não se afigura admissível interpretação literal, que, ao invés de garantir o cumprimento da Constituição, subscreva a sua própria desconstitucionalização. A noção que sobrevém da convergência de inúmeros preceitos constitucionais, volta o ministro Edson Fachin, entre outros, do princípio da dignidade da pessoa humana, inciso 3º do artigo 1º, a valorização social do trabalho, inciso 4º também do artigo 1º, e da justiça social, que está nos incisos 1º. STF julga-se a necessidade de prévia negociação coletiva com o Sindicato dos Trabalhadores para dispensa em massa de empregados. O artigo 170 e o artigo 193, esses preceitos, a convergência entre eles, em meu modo de ver, com o devido respeito... Em pauta, recurso extraordinário 999-435, Embraer e outros contra Sindiaero Espacial. Convergência conduz à necessidade de máxima proteção da relação de trabalho com vistas à concretização do direito fundamental ao trabalho, inciso 12º do artigo 5º, e à promoção dos direitos fundamentais sociais trabalhistas, como vemos do artigo 7º ao 11º da Constituição. Aliás, está a interpretação constitucional com o propósito de conferir maior efetividade possível aos direitos sociais fundamentais, quando também vem amparada, como é o caso, na Convenção Americana de Direitos Humanos, ratificada pelo Brasil no ano de 1992. O Brasil assumiu, segundo o artigo 26 da referida convenção,
o compromisso de potencializar progressivamente os direitos sociais, econômicos e culturais, de forma a garantir sua plena efetividade por via legislativa ou por outro meio considerado apropriado. Portanto, integra a ordem normativa brasileira nessa dimensão de convencionalidade o conjunto de preceitos contidos no artigo 26 da Convenção Americana de Direitos Humanos sobre o desenvolvimento progressivo da plena efetividade dos direitos das normas econômicas, sociais e dos direitos sobre educação, ciência e cultura ali também referidos. Por isso, desse dever de desenvolvimento progressivo e dos deveres constitucionais de proteção, decorre a atribuição de que sejam tomadas todas as providências possíveis e fornecidos suficientemente todos os recursos aptos ao cumprimento do compromisso internacional que o Brasil firmou e que, em meu modo de ver, deve ser cumprido. Desse imperativo de ampliação da efetividade desses direitos, sucede o dever de não regressividade, a demandar medidas de restrição ao seu exercício somente mediante justificação concernente à totalidade de direitos sociais, econômicos e culturais em atenção ao patamar civilizatório mínimo. O sistema de proteção das relações de trabalho opera, então, pela garantia de patamares mínimos dos direitos sociais, de forma a não se admitir o retrocesso social, porquanto a noção de concretização dos direitos fundamentais sociais requer a manutenção da rede constitucional e convencional de proteção ao trabalhador, posto que medidas ditas flexibilizadoras implicam desfazimento do sistema constitucional de garantia dos direitos sociais trabalhistas e do esvaziamento da orientação constitucional à atual negociação coletiva. A meu ver, as normas constitucionais que garantem ao trabalhador a proteção das negociações coletivas, inciso 26 do artigo 7º, inclusive como limite ao poder normativo da Justiça do Trabalho, parágrafo 2º do artigo 114, constituem essas normas garantias fundamentais constitucionalmente impostas contra toda e qualquer ação, seja do poder público, incluindo o legislador, seja das entidades privadas, que possa essa ação mitigar o poder de negociação e fruição dos direitos sociais do trabalhador. O norte hermenêutico que tem aurido nesse campo da Constituição vem historicamente servindo de fundamento para diversas interpretações dadas ao tema, tanto neste Supremo Tribunal Federal quanto na Justiça especializada. E entendo que o norte a ser valorado do ponto de vista hermenêutico é aquele que torna mais evidente o reconhecimento das negociações coletivas como direito fundamental dos trabalhadores constitucionalmente assegurado. É preciso reafirmar, e entendo que com a contundência constitucional da hermenêutica, neste caso, que se faz necessária, a própria obrigatoriedade de participação de entidades sindicais na reconfiguração das relações trabalhistas. Isto porque o risco de violação em cascata de direitos fundamentais não só é iminente, como é real, especialmente quando se analisa
a função da participação sindical na necessária reconformação do direito dos trabalhadores. E, ao assim se fazer, não se está apenas a resguardar, no âmbito da proteção, o direito fundamental à negociação em si, mas a resguardar, sim, todo um sistema jurídico constitucional de direitos fundamentais desse modelo dependentes e que foram constituídos pela Constituição, com perdão do pleonasmo, constituídos pela Constituição de 1988. Nesta medida, a Constituição de 88, ao estabelecer a participação obrigatória do sindicato para a validade do processo negocial, é reforçada pelas normas da Organização Internacional do Trabalho, como a Convenção 154, sobre incentivo à negociação coletiva, e a Convenção 98... Em pauta, recurso extraordinário 999-435, Embraer e outros contra o sindicato Sindiaeroespacial. Especialmente relator, ministro Marco Aurélio. De situações de grande repercussão, de forma remota, vota o ministro Edson Fachin. Dispensa em massa de trabalhadores. Assim, senhora presidente, senhores ministros, senhora ministra Carmen Lúcia, advogados e advogadas, concluindo, senhora presidente, considero que, no caso dos autos, o debate e a controvérsia efetivamente envolve a exigência ou não de negociação coletiva prévia à demissão em massa dos trabalhadores ou de trabalhadores, diante da previsão constitucional expressa do artigo 7º, inciso 1º e inciso 26º da Constituição Federal. Tenho para mim, como disse e reitero, com o genuíno respeito às compreensões diversas, a impossibilidade de que a vontade do legislador constituinte seja relegada para admitir o rompimento em massa do vínculo de emprego sem a devida atenção à negociação coletiva. É assim que interpreto a realidade submetida, como aqui já foi reconhecido, e subscrevo esse reconhecimento, que, portanto, até o momento é unânime, da sensibilidade da matéria, mas permito-me, renovando vênia ao eminente relator, suscitar divergência da conclusão até o momento exposta e subscrita, reafirmando que, em meu modo de ver, é obrigatória a negociação coletiva prévia à demissão em massa de empregados, motivo pelo qual, senhora presidente, proponho seja negado provimento aos recursos extraordinários, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos. É como voto, senhora presidente. Muito obrigada, ministro Luiz Edson Fachin. Ao centro da mesa, em formato da letra U invertida no plenário físico do STF, a ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF e presidente em exercício. 10 minutos. Eu vou suspender o julgamento e propor que continuemos amanhã, colhendo o voto dos demais ministros. Eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão, desejando uma excelente noite.